meus amigos, meus irmãos que vão assistir essa transmissão. Que Deus abençoe tu e a tua casa. Eu gostaria de falar de uma mensagem nessa noite. Talvez muitos não vão gostar de ouvir, mas é preciso falar. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração pela tua vida, pela tua casa, para que você possa ser abençoado, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu estou aqui, meu Pai, pela tua graça e misericórdia. Eu sei que eu não sou ninguém na tua presença, sou pó e sou cinza, mas pela fé no teu santo nome, no nome que o Senhor veio revelar na terra, eu estou aqui, porque eu creio que o Senhor é o único Deus e a vida eterna. Assim diz a tua palavra. E é nesse nome, no nome do Senhor Jesus, que eu peço, Senhor, a tua bênção para cada irmão e irmã e amigo, qualquer um que vai ouvir essa live nessa noite, essa pequena transmissão. Que o teu Espírito Santo me dê uma palavra nessa noite para os nossos corações. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de louvar um hino. Esse hino fala de fé. E você vai entender porque eu vou louvar esse hino nessa noite. O hino 186 da harpa cristã, que tem o tema de valor em valor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra os hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele eu tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim desta lida, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos e amados amigos, para aquele que não me conhece, eu sou o presbítero Cleomir Cavalcante, sirvo a Deus pela Igreja de Deus no Brasil, aqui em Pernambuco, para a glória do nome de Jesus. Eu queria falar nessa noite, especialmente para pessoas, aqueles que pregam a
se dedicam a pregar a palavra. Então, meu amigo, eu creio que essa palavra nessa noite seja mais endereçada a você. No capítulo 7 de Mateus, no versículo 21, Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria que você entendesse nessa noite que aquilo que eu faço, aquilo que eu prego, eu não prego para agradar as pessoas, eu não prego para amaciar o coração de ninguém, mas a minha intenção e desejo é que a palavra, ela fira o teu coração e não massageie. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é igual a uma espada, semelhante a uma espada de 2 gumes. Ela corta primeiro o meu coração, ao falar da palavra, e segundo, ela corta o teu coração. Por que que ela fere o meu coração? Porque o meu coração já é ferido pela palavra, já entende o peso, a responsabilidade da palavra. E a minha palavra, a Deus, a minha palavra, por mim, Ele ferirá também o teu coração pela palavra. Essa espada, ela precisa ferir os corações das pessoas, para que a pessoa entenda que Deus conhece mente, coração, pensamento, desejo, sentimento e emoções. Nada se esconde do Senhor. Se Deus conhece as coisas íntimas do meu ser, imagina a existência que eu faço. Que você entendesse nessa noite que Mateus 7 e 21 até o 23, Jesus está dizendo que nem todo aquele que o chama de Senhor herdará, entrará no reino de Deus. Eu cantei um hino, falou que pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus. Pela fé que uma vez nos foi dada, para essa fé chegar no meu coração, no coração de todo aquele que será um dia salvo, precisou o próprio Deus, isso mesmo que você ouviu, não foi outro não, precisou que o próprio Deus se fizesse carne, o Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito invisível, ele se fez carne na pessoa do Senhor Jesus. E só por Jesus essa fé nos é dada. Porque a Bíblia diz que somos salvos pela graça, não é pelo aquilo que eu faço, não pelo aquilo que eu desejo, mas somos salvos pela graça. E essa graça é o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando você crê em Jesus e você obedece a palavra dele segundo as Escrituras, aí você sim, a sua fé será aprovada nessa noite. Eu falei nessa live que eu ia falar para os pregadores. Hoje nós vemos vários pregadores de níveis diferentes. Eu falo em todo o mundo. Eles pregam o que eles acham que é. Eles pregam aqueles que eles desejam que as pessoas recebam, mas não pregam aquilo que as pessoas precisam ouvir para se salvar. Essa é a mensagem nessa noite. Eu não sei quem é você, quem está do outro lado, se vai gostar da palavra ou não, mas isso não me preocupa. O que me fez fazer essa live nessa noite, essa transmissão, eu quero resumir, é que
que eu vejo muitos pregadores com muito malabarismo em púlpito, em festividades, além de pregar por dinheiro, eles agora, a maioria estão se passando por heróis, entendeu? Eles inventam formas de agradar o público, mas Jesus disse que esses pregadores vão expulsar demônios no nome de Jesus, vão profetizar no nome de Jesus, vão fazer maravilhas no nome de Jesus, vão fazer, porque só no nome de Jesus acontece essas maravilhas. Jesus diz lá em Marcos, versículo 17 e 18, em meu nome, vocês expulsaram meu nome, em meu nome expulsarão demônio, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e serão curados, e em meu nome, aleluias, vocês farão maravilhas. E muitos vão fazer maravilhas usando o nome e o poder do nome do Senhor Jesus. Mas esse cidadão aqui que Jesus fala no capítulo 7, versículo 23, que vai dizer, Senhor, em teu nome não fizemos maravilha. E Jesus diz, versículo 23, e lhes direi abertamente, não vos conheço. Olha que decepção. E eu quero que você entenda nessa noite que esses homens já existiam no tempo de Paulo. Na segunda carta que o apóstolo Paulo fala à igreja aos Coríntios, ele diz assim no capítulo 11, versículo 12, 13, porque tais falsos apóstolos são obreiro fraudulento, transfigurando em apóstolo de Cristo. Obreiros, pregadores, fraudulento, transfigurando, isso é, se fazendo parecer apóstolo de Cristo, se fazendo parecer, porque não são. E não é maravilha, ele diz assim, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele tem poder para essas coisas. Ele é ilusionismo. Ele sabe fazer, ele sabe iludir as pessoas. Ele diz, não é mundo, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, mas o fim dos quais será conforme as suas obras. Ministros de justiça, pessoas que parecem pessoas de bem, pessoas que parecem que são homens de Deus, porque falam muito bem, tem uma mensagem bonita, que amacia o coração, agradável de ouvir. Mas diga a você nessa noite, não se incomode, não se preocupe, tais obreiros fraudulentos já estão num livro negro, não estão escritos no livro da vida, entendeu? Eu falei que nessa noite eu ia mostrar para pessoas como Satanás, ele prega bom. Ele fala palavras agradável, que qualquer pregador gostaria de ouvir. Hoje em dia, você vê muitas pessoas elogiando os pregadores, bajulando os pregadores, porque eles falam bem, eles falam palavras agradáveis, doces. Eu falei para minha esposa, a gente via passeando, que tem muitas almas hoje em dia com diabetes. Diabetes, almas de ouvir tanta coisa doce. Mas Jesus disse que a palavra tem que ser temperada com sal. Não demais, mas numa medida para que o coração seja, aleluia, conservado, não destruído. O sal serve para conservar uma carne. Quando minha casa não tinha geladeira, a gente comprava a carne, retalhava, colocava sal, colocava no sol, e o sal conservava aquela carne. Por isso que o coração do crente, ele é conservado com sal.
Esse sal que vem diretamente, aleluia, de Deus. Um sal num ponto, um sal com equilíbrio. É por isso, meus irmãos, que eu fico preocupado. Eu sou talvez o menor dos servos de Deus. Moro aqui nesse sertão tão grande. Vejo a idolatria que as pessoas seguem. Vejo que tudo continua como antes. Mas foi assim no dia de Noé. Enquanto Noé construía a arca, as coisas continuavam normalmente. Casavam, davam em casamento, muitos construíam, mas Noé continuava fazendo o seu trabalho. Hoje nós somos os Noé de Deus, e a arca hoje é o nome de Jesus. Mas você vai dizer, mais pregador? Eles já estão pregando o nome de Jesus? Nós já não temos fé no nome de Jesus? Ah, meu amigo, se só a fé salvasse, aleluia, os próprios demônios estariam salvos. Porque a Bíblia diz que os demônios crêem que Deus é um só e estremece. Eu creio que Deus não se fez homem. Deus não desceu do céu para a terra para que as pessoas zombem da palavra dele. Eu tenho visto e tenho pregado que hoje em dia há muitos caminhos que o homem inventa. Muitos caminhos. Ah, irmã, isso aí não tem problema não. Deus não vai olhar para isso não. Isso aí é esse sentimento, é esse pensamento que o diabo tem colocado no coração de muitas pessoas. Mas a Bíblia diz que aquele que não tiver as credenciais de um filho de Deus, jamais entra no céu. Não vai nem ver. Jesus disse, Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Aquele que não nascer da água e do Espírito, nascer da água do batismo, e tem igreja que diz que não precisa nem batizar, pregadores fraudulentos, ministros de Satanás, porque Jesus mesmo ordenou o batismo, Jesus mesmo foi batizado, Deus se batizou para nos dar um exemplo, porque ele não tinha pecado. Ele nos deu um exemplo de que devemos se purificar pela água. Jesus se batizou porque o sacerdote precisava se purificar pela água antes de assumir a função sacerdotal. Por isso que Jesus se batizou. E João, quando viu Jesus chegando na beira daquele rio, a Bíblia diz que João tremeu na base. João teve a revelação que aquele homem era o Messias. E além do mais, João sabia que aquele homem era mais do que o Messias. Era o próprio Deus em forma humana. Aleluia. Por isso que João diz, olha, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus disse, deixa por agora, João, para que se cumpra toda a justiça. Então você, que tem a oportunidade de pregar a palavra na mídia, olhe para a palavra. Não pregue de qualquer jeito. Não invente malabarismo para ganhar almas que não precisam. A própria palavra é que vai ganhar as almas. A minha obrigação como um pregador é a palavra. A função de João Batista era só ser um porta-voz. Perguntaram a João, quem és tu? João disse, eu sou a voz que clama no deserto. João não disse nem que era a palavra, porque a palavra vinha após dele. Eu sou a voz. João quer dizer, eu sou uma caixa de som. Só isso. A palavra vem após de mim. Você está entendendo, meu amigo? Creia que eu não estou aqui por acaso. Eu não estou aqui porque eu quero me aparecer. É tanto que essas transmissões eu
Eu faço para ficar no Face, para que alguém um dia veja e me ame ou me deteste? Isso me preocupa. O que mais me preocupa, que eu desejo, é que o Senhor me ame. É que o Senhor aprove a minha pregação. A Bíblia diz que o Senhor do céu e da terra um dia veio à terra e deixou a mensagem. Uma mensagem para ser seguida. Uma mensagem que incluía não só a revelação do seu nome, mas aquilo que o nome fez, aquilo que o nome ensinou, aquilo que o nome quis que o mundo entendesse para que se salvar. Eu quero mostrar para você o quanto o inimigo é esperto e o quanto ele usa a palavra para enganar as pessoas, para iludir as pessoas, para parecer que também está no lado da verdade. Amém? Eu quero agradecer as pessoas que estão participando, que estão assistindo essas transmissões. Que Deus te abençoe. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei o que Deus tem para a tua vida. Promessas boas, promessas de livramentos. Pessoas que estão preocupadas no mundo, não se preocupe. Porque Deus ainda está no controle e sempre estará. O inimigo bagunça tudo. Mas Jesus veio justamente para isso, para desfazer as obras. Aleluia! Eu queria ler uma passagem aqui no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Para você entendesse como o Espírito do Deus é a palavra. O apóstolo diz assim no capítulo 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ouça bem, um espírito de adivinhação, a qual adivinhava, dando grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Eu queria que você frisasse nessa frase aqui. Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Nos anuncia como se a salvação fosse para os espíritos do diabo. Olha o que o Espírito diz. Estes homens que nos anunciam são homens de Deus, são homens confiáveis. Pode ouvir a palavra dele, é uma palavra boa de salvação. Isso era o demônio falando na boca daquela escrava. Será que Jesus precisa que o demônio participe da pregação da palavra? Pois é. Mas hoje o demônio está participando, usando como ele quer os pregadores de milagres, de cura, de libertação. Uns que não usam não o nome de Jesus. O que você está fazendo para... Eu podia falar milagres aqui, mas não vou fazer isso. É por isso que Jesus mandou a gente olhar para as obras, os frutos dele. Jesus disse: são pelos seus frutos que os conhecereis. Que frutos são esses? Será que se eu chegar numa pessoa enferma e dizer: olha, eu vou cuspir em você e meu cuspe vai te sarar, isso é de Deus? Será que se eu chegar numa pessoa endemoniada, como eu vi certa vez, eu usar como se fosse uma flecha invisível e aquela pessoa, o demônio sair, isso é de Deus? Isso são frutos de pregadores de meninos, de pregadores pelo espírito do diabo, para que aquela libertação, aquela cura pareça que seja do Espírito de Deus. Você acha que Deus é menino? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se minta. Eu tenho falado, eu tenho clamado
cada uma está dando uma direção para a salvação. E só existe uma doutrina, só existe um caminho que é Jesus. Jesus disse: aquele que quiser após mim, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Seguir Jesus é pegar uma cruz, não uma cruz de madeira, mas todo o problema da minha vida espiritual e materiais e levar nesse caminho. E aos poucos, ao longo desse caminho, Deus vai tirando o peso. Da medida que eu vou suportando, que eu vou pregando, que eu vou me deixando ser guiado pelo Espírito de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Minha amiga? Alguém que vai ver essa transmissão ou está vendo agora. Você que ainda não é crente em Jesus e acha que está tudo bem. Não está, não. Porque Jesus disse: aquele que não nascer de novo, você precisa morrer na água do batismo e nascer e se tornar uma nova criatura em Jesus Cristo. Somente em Jesus. E terminando a leitura aqui, aquele demônio dá um elogio a Paulo e diz: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Hoje em dia tem pregador se folgando com elogio desse, e sem saber que esse elogio não vem do Espírito de Deus. Tem pastores, pregadores que estão na mídia, convidados para um programa de auditório aí, são chamados e olha, esse homem de Deus prega a palavra. Só que o cara não prega a palavra onde ele é chamado. Mas está lá, recebendo aquele título, achando que é o tal, sem saber que aquelas pessoas estão sendo guiadas pelo Espírito, justamente para amaciar, para colocar ele na mídia. E apóstolo Paulo, em isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Olhe que Paulo não disse à mulher, à escrava, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. A mulher não adivinhou mais nada. E aquele Espírito foi expulso, ninguém sabe para onde ele foi. Talvez a culpar outro corpo que deu lugar. Mas eu queria que você entendesse. O Espírito falou bonito. Já pensou? Eu chegando numa vila aqui onde eu moro, prego na palavra, olha. Aí um cara disse: olha, esse homem aí, ele é um homem de Deus, pode escutar, ele nos prega o caminho da salvação. E a Bíblia diz que essa mulher falava todos os dias. E Paulo falou: Silas, eu creio. Você observou aquela mulher? Ela nos dá aquele elogio todo dia, as mesmas palavras, ela não muda nada. Aquele Espírito não é de Deus, não. Porque Deus não bajula ninguém. Deus elogia no tempo certo. Deus recompensa no tempo certo. Mas no outro dia, Paulo diz: olha, Silas, se amanhã, quando nós formos para aquela oração, aquela mulher falar, repetir as palavras, eu vou expulsar. Porque aquele Espírito não é de Deus. E foi dito e feito. Quando Elias ia passando, a mulher disse as mesmas palavras: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Nos anuncia. Dava a impressão que era a escrava falando, mas não era. Era o demônio que estava nela, querendo participar da pregação do Evangelho. Ou seja, elogiando Paulo e Silas para que eles ficassem bem, né? É como diz aqui no Nordeste, bem afoito, né? E se achasse que estava abafando. Mas Paulo se virou para aquela mulher e disse: olha, em nome de Jesus Cristo, sai dela.
E aquela mulher mais adivinhou nada. Apesar que o Espírito não adivinha nada, ele diz o que passou. Uma cigana pega a sua mão, ela fala toda a sua vida. Porque o Espírito viu tudo que você fez na sua vida passada. Então, meus irmãos, eu lamento muito, porque muitos pregadores são chamados de apóstolos, pregadores fraudulentos, transfigurando em apóstolo de Cristo. Mas por que eu estou falando isso nessa noite? Porque eu sou aquele tipo de crente, irmão. Quando a palavra fica queimando no meu coração, então eu falei, Senhor, há dias que eu estou com essa palavra para falar. Eu não sei para quem será, mas eu vou lançar no Face. Eu não sei quem vai ouvir. Não sei a quem Deus vai mudar nessa noite. Pregadores que pregam por dinheiro. Tem vigílias, tem shows. Será que um pregador que prega por dinheiro, ele é homem de Deus? Não, ele vai pregar a palavra de Deus, é uma coisa. Assim como aquele espírito estava pregando a palavra, estava anunciando a esses homens que estão aqui pregando a palavra, são servos do Deus Altíssimo. Isso é anunciar a palavra. Eu estava falando para certo pastor, disse, pastor, nós temos muita palavra sendo pregada, mas pouco mensageiro. Mensageiro é aquele que prega os dois lados. Os dois lados. Irmão Laide, pega uma moeda para mim, por favor. Pode passar, pode passar. De Deus, ele tem duas mensagens. Uma positiva e uma negativa. A positiva é, para se salvar, as pessoas têm que ser batizadas em nome de Jesus. Essa é a mensagem positiva. Tem que se arrepender e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Está em todo o livro de Atos, em todos os batismos, nas 18 mensagens de batismo no livro de Atos. Essa é a mensagem positiva. E qual é a mensagem negativa, irmão Cleomir? É que eu tenho que falar que o batismo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo está errado. Essa é a pregação negativa. Então o mensageiro de Deus ele tem que ter duas mensagens, uma positiva e a outra negativa. Ele tem que falar da verdade e também falar da mentira. Assim como essa moeda, ela tem dois lados. Eu não posso falar só de um lado da moeda. Eu tenho que falar que a moeda tinge um rosto e também tem o seu preço, que é R$1. Jesus, quando perguntaram, mestre, é lícito pagar imposto a César? Jesus disse, olha, me dê uma moeda. Aí alguém deu um denário a Jesus, uma moeda. Jesus pega a moeda, ele olha para os dois lados da moeda e diz, de quem é essa esfinge? Alguém falou, é de César. E Jesus diz, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A pregação, eu tenho que pregar a verdade que é de Deus e tenho que falar da mentira que é do diabo. Se eu pregar que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, né? Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus faz milagre, isso é bom demais. As pessoas creem nisso e gostam de ouvir. Mas se eu pregar, olha, para você entrar no céu, você precisa passar pelo batismo nas águas, você precisa nascer de novo. Mas como é esse, irmão Clomir? Eu tenho que falar da verdade. Eu tenho que o mensageiro de Deus, ele precisa ser igual eram os pregadores. Então, quando o apóstolo Paulo fala uma verdade, expulsa aquele demônio, aí os homens se rebelam contra Paulo e dizem, olha,
Tem judeus aqui na cidade, estão nos colocando costumes que não é lícito nós receber nem praticar. Mas qual era o costume que o apóstolo Paulo fez naquela cidade? A não ser expulsar um demônio. Eles acharam que era um costume que não podia nem receber, nem praticar. E quantos costumes errados nós vemos? Igrejas que não batizam e nós fica calado. Igrejas pregando heresias e nós achando que eles são homens de Deus. Pai Senhor, meu irmão. Isso é certo? Se calar diante de uma mentira é certo? Eu estou falando aqui de apóstolo Paulo, porque por causa dessa libertação, eles foram parar numa prisão. E essa prisão é o mistério de Deus. Para Paulo ser preso, precisava ter um motivo. E o motivo foi uma libertação de uma alma. Hoje em dia, nós não vemos pastores, pregadores da palavra sendo perseguidos. E eu desejo que alguém seja... Não, mas ninguém é perseguido mais hoje em dia. Porque eles estão pregando a mesma palavra. Eu prego uma palavra aqui, e talvez seja a palavra que outro pregador trinitariano pregou, mas a minha tem que ter uma direção diferente da dele. A dele tem uma direção mentirosa, mas a minha tem que ter uma direção verdadeira. Eu tenho que falar da moeda. Eu preciso falar do lado da moeda. A verdade e da mentira. Será que uma pessoa que se ajoelha diante de uma imagem de escultura e crê em Deus e crê em Jesus, será que tem a mesma fé que eu? Será que eu posso considerar que essa pessoa ela vai herdar o reino dos céus? Se a Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino dos céus, uma pessoa que se ajoelha diante da imagem de qualquer Deus que seja, como as religiões do mundo fazem, será que elas crêem no verdadeiro Deus, como eu prego nessa noite? Para mim só existe um Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é o único Deus, o único. O Deus seu nome, o Deus que não tem o nome. Quando Moisés disse, Senhor, qual é o teu nome, para que quando o povo de Israel perguntar, olha, quem foi que me apareceu lá no mundo? Eu vou dizer o quê? Aí Deus disse, Moisés, eu não tenho nome. Eu sou o que sou. Aí passa o tempo, e Moisés revelou ao Deus de nossos pais, de Abraão, e de Isaac e Israel, me apareceu a mim. E o tempo passa, e Deus começa a libertar o povo, e Deus chega e Deus levanta um grande profeta messiânico, o profeta Isaías. E Deus diz, Isaías 50. Primeiro eu quero falar de Isaías 7,14. Que uma virgem conceberá um menino. E o seu nome será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E no capítulo 9 de Isaías, leva uma mensagem para Israel. Diga que um menino vai nascer. E esse menino será especial. Porque esse menino será chamado de, aleluia, maravilhoso. Será chamado de um grande conselheiro. Ele será um príncipe da paz. Ele será chamado de Deus forte. Títulos que só a Deus pertence. Aí passa o tempo. E Deus diz, Isaías, no capítulo 50, versículo 6, Isaías fala uma mensagem para Israel. Diga que um dia o meu povo vai saber o meu nome. Porque até agora eu sou chamado por muitos nomes. Muitos nomes, as pessoas estão me dando nomes.
não sabe o meu nome. E o tempo passa. Aleluia. E chega a plenitude dos tempos, como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 4:4. Chegando a plenitude dos tempos, Deus envia quem? O seu Filho. Está vendo, irmão Clomir? Agora você vai pregar a Trindade. Desculpe decepcionar você. Eu não prego o que não existe. Chegando à plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho. Do céu não, nascido da mulher. Porque a criança, o Filho de Deus, vem à existência real. Aleluia. Ele nasceu da mulher. No passado ele era o Verbo. O Verbo, a palavra que estava no seio de Deus, dentro. Assim como a minha palavra está no meu seio. Era um projeto de Deus. Um dia a minha palavra vai se fazer carne. E através de mim, ela vai me glorificar. Porque Isaías diz que a palavra de Deus, quando é enviada, ela não volta vazia. E a palavra de Deus foi enviada à terra. E de uma forma especial, Deus vem para o ventre da Virgem. Aleluia. E José fica preocupado quando a Maria se acha grávida. E a Bíblia diz que José planeja deixar Maria, pensando que ela tinha traído ele. Mas à noite, no sonho, um anjo diz a José: José, não tema receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado, veja bem, o que nela está gerado, Maria não gerou ninguém, Deus mesmo se gerou no ventre da Virgem. O que nela está gerado é do Espírito Santo, não era de José. Aleluia. Então José acalma o coração e recebe Maria. E José tem uma revelação especial, que aquela criança não seria uma criança comum. Deus, aleluia, cumprindo as profecias. E quando a criança, aleluia, há alegria no céu. A Bíblia diz que anjo de Deus vem e aparece os pastores lá na cidadezinha de Belém. Diz: olha, hoje eu trago boas novas para vocês. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Senhor. A maior confissão de fé da Bíblia é essa. A segunda confissão de fé, semelhante a essa, é quando você crê que Jesus Cristo é um único Senhor. Aleluia. A revelação de Deus na carne. Oh, glória a Deus. Deus, Tu és grande, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Que o Senhor abençoe cada um que está acompanhando essa transmissão. Eu queria falar mais de meu Senhor. E o anjo disse: olha, Maria, coloca o nome da criança de Jesus. Jesus quer dizer Jeová é Salvador. Ou Jeová é a salvação. Porque esse menino salvará o seu povo. Mas esse menino não tinha povo. Mas ainda ele teria um povo que nasceria dele mesmo. Nasceria da palavra. Aleluia. E essa criança nasce. Alegrias. O diabo sabe que aquela criança é a Messias e persegue a criança através do rei Herodes. Deus manda José e Maria para o Egito, para que se cumprisse outra profecia lá de Israel, em Oséias, que diz assim: e do Egito, aleluia, eu chamei o meu filho. Assim como Deus chamou Israel do Egito, louvado seja o nome de Jesus. E Jesus foi cumprindo as profecias, até que chega na fase adulta, aquele homem cresce, e para a decepção do povo de não se torna o Messias que eles queriam. Porque aquele homem manso,
era meigo, era humilde. Era um homem especial. Era um homem como nunca existiu um igual. Certa vez os soldados foram mandados para o sacerdote para prender Jesus. E aqueles guardas chegaram na hora que Jesus dizia, o diabo, os pregadores de Jesus vão falar como a palavra manda. Eles vão sempre torcer. A apóstolo Paulo diz que eles vão adulterar a palavra. E a apóstolo Pedro diz, aleluia, na segunda carta, no versículo 2, eles são falsos profetas, eles são falsos mestres. Está cheio aí. Eu lamento muito porque muitos estão se deixando guiar por esses lobos assassinos. Jesus diz, olha, eles parecem ovelhas. Dentro, no seu ser, eles são lobo. Ele diz que no seu interior, eles são lobo, porque é no meu interior, é no meu coração que saem os ensinos errados. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, eu fico preocupado, porque a Bíblia diz que não é muito porque os seus ministros, os ministros de Satanás, se transfiguram em ministros de justiça, se transfiguram, faz parecer que são. Aleluia! E é o que a gente vê no mundo hoje em dia, no mundo espiritual. Está uma bagunça geral no mundo que se diz cristã. Mas eu creio numa palavra. Jesus disse certa vez lá no capítulo de João, capítulo 10, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Elas não ouvirão um estranho, porque elas são minhas. Holy Bihana, Finisiki Rapahanama. Eu fico alegre, irmãos, porque Deus é bom. Quando eu planejo fazer uma transmissão como essa, eu fico preocupado, porque eu tenho medo de falar da palavra. Eu não quero machucar ninguém, mas eu preciso falar a verdade. É a própria palavra que vai machucar, que vai ferir. Porque se a palavra não ferir no coração daquele pastor errado, daquele pregador errado, ele nunca vai se consertar. Aleluia. Mas mesmo assim, Deus usa quem Ele quer. Deus usou um dos piores profetas, que foi Balaão. Profeta, vidente, homens que o que falava acontecia. Se ele abençoasse, ele estava abençoado. Se ele amaldiçoasse, estava amaldiçoado. Por isso que Balaque chamou Balaão para amaldiçoar Israel, aquele povo. Porque ele tinha ficado famoso. Olha, cidadão no é um homem de Deus, o que ele fala acontece. Se ele abençoar, está abençoado. E se ele amaldiçoar, está amaldiçoado. E Balaque manda chamar Balaão. E você conhece a história, quando Balaão chega e contempla aquele povo de Israel. Deus disse, Balaão, esse povo é um povo abençoado. Contra esse povo não vale maldição nem encantamento. Eu quero dizer essa transmissão. Contra um crente de Jesus, não tem coronavírus, não tem praga nenhuma que chegue. Mas no crente de Jesus. Você é de Jesus? Você está com medo aí? Se você está com medo dessa praga que está aí, imagina as outras que virão. Está lá em Apocalipse. Imagina quando Deus tirar a igreja. O mundo não suportará. Por isso, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, pastor e pregador, que está talvez bravo comigo, leia o texto de Atos 16. Aleluia! E você vai ver que o espírito do demônio prega a palavra dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus, aleluia, Altíssimo. Isso era o demônio falando.
Pense que elogio Paulo estava recebendo os Silas, mas Paulo tinha discernimento. Paulo sabia, aleluia, que aquela frase, aquela forma de falar não era de Deus. Paulo conhecia o seu Deus. Paulo conhecia a voz de Jesus. Aleluia. E Paulo expulsa o demônio daquela mulher. Eu queria que você entendesse nessa noite. Enquanto você não se tornar um mensageiro da palavra, um pregador da palavra, você tem só um lado da história. Você está pregando só um lado da moeda. O mensageiro, ele tem mensagem completa de vida e de morte. Apóstolo Pedro pregou uma palavra, uma mensagem de morte. Olha, Pedro pegou no capítulo 2 a palavra de Deus. Pedro não colocou nada fora da palavra. Pedro relembrou as profecias lá do Velho Testamento, do livro de Amós, do livro de Joel, Lucas. Você vê a pregação de Estevão no capítulo 6. Estevão pregou a palavra. Estevão não colocou nada além da palavra. Sabe por quê? Porque a palavra só basta. A pastora disse, olha a igreja de Corinto. Eu, quando estive com vocês, eu não falei nada de mim. Eu poderia falar. Eu poderia dar um testemunho de quem eu sou, quem eu era. Eu poderia dar um testemunho de quantas línguas eu falo. Eu poderia dar, mas não, eu quero falar somente da cruz de Cristo. Se vocês não se agradarem da cruz de Cristo, jamais se agradará do meu testemunho. Ele disse, porque eu era o pior. Eu era um blasfêmio. Não sou digno de ser chamado apóstolo. Aí vem os homens, no capítulo 11, 12 de Coríntios, primeiro saíram das igrejas que o apóstolo Paulo fundou, saíram de dentro, fundaram seus ministérios, e agora estavam querendo ser melhor do que Paulo, se exaltando. E isso levou Paulo a se exaltar, e a revelação que ele teve do espinho, e por isso que Deus envia um demônio para perturbar Paulo, porque Paulo falou algo que não era para falar. Paulo se exalta e conta as revelações celestiais que ele teve. Ainda bem que Paulo não falou o que viu lá. Então, meu irmão, pregador, pregadora, vocês que fazem uso da palavra, não nada além da palavra. Não coloque sua vida num pedestal, mas coloca diante do pecador a cruz de Cristo, o sangue de Cristo. O apóstolo Paulo disse certa vez para a igreja, está Cristo dividido? Se você olhar para o mundo, cada igreja. Então, meu irmão, pastores, líderes que estão me ouvindo, que vão me ouvir, eu não sou ninguém. Eu falo isso não para me exaltar, não, eu sou menor. Eu não sou digno. Mas se eu estou aqui, diante das redes sociais, tendo a coragem de dizer que só Jesus Cristo é Deus, para mim só importa isso. Porque a Bíblia diz, só existe um Senhor. Esse Senhor se fez carne. Esse Senhor nasceu. Esse Senhor foi pregado numa cruz. Esse Senhor morreu naquela cruz. Esse Senhor foi sepultado no de José de Arimateia. Esse Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E esse Senhor disse, João, Apocalipse 1, versículo 18. Estive morto. Mesmo estive morto. Mas agora vivo para o século dos séculos. Agora vivo
para o século dos séculos. Se você observar, no capítulo 4 de Apocalipse, aquele que está sentado no trono, os anjos, os anciões, mas diz, glória àquele que vive para todo sempre. A mesma frase que Jesus disse. Se você olhar no capítulo 5 de Apocalipse, você vai ver os anjos, os anciões e os 4 animais dizendo glória e honra àquele que vive para todo sempre. Se você olhar com cuidado, você vai ver que no capítulo 4 do livro do Apocalipse não está revelando quem está sentado no trono. Revela um sentado no trono, mas não diz quem é. Só diz no capítulo 5 que João vê sentado no meio do trono um cordeiro, tendo as marcas da morte. E João vê ali Deus ressuscitado, com seu corpo glorificado, provando que realmente desceu às partes baixas da terra e morreu. E o apóstolo Paulo diz no capítulo 4 de Cartas aos Efésios, aquele que desceu é o mesmo que subiu. Isso quer dizer que Deus não mandou outro na terra. Deus mesmo veio. Deus não mandou uma segunda pessoa. Ele mesmo veio. Porque Isaías 43, versículo 10 diz assim, só Deus é o Salvador. Só Jeová salva. Não há Salvador além do Senhor. Eu queria que você entendesse que eu não estava planejando falar tudo isso. Mas Deus estava. Tem pessoas aqui na frente dessa live que vão meditar depois. Uns vão me chamar de herege, de doido. Mas alguém aí, você mesmo. Eu não sei quem é para quem Deus está falando. Mas você vai repassar. Escute bem, não uma só vez, várias vezes. Você vai analisar. E você vai, rapaz, aquele pregador está certo. Aí eu vou dizer, eu não estou certo. É a Bíblia que está certa. Eu estou só repassando a mensagem do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe tu e a tua casa. Senhor Jesus, se eu estiver aqui, meu Pai, na tua presença até agora, não porque eu planejei, é o meu coração, mas o Senhor sabia, aleluia, que a minha preocupação em fazer essa transmissão era real. E eu quase não faço, Senhor. Eu não me acho digno. Mas o Senhor disse que é o Senhor que dá a palavra. Não é de mim. Não é de ninguém. Porque a minha palavra, meu Pai, não faz efeito ao coração de ninguém, mas a tua faz. Eu creio que a tua vai ferir corações. Mas quando o Senhor fere, o Senhor sara. Quando o irmão Cléo me fere, aleluia, fica ferido, fica machucado. Porque a minha palavra não sara ninguém, mas é a tua sara, Senhor. Abençoa cada irmão, pastor e amigo que compartilhou comigo até agora. Que Deus abençoe cada um. Livra de todo mal. Cobre com teu precioso sangue. Cobre, meu Deus, com a tua sombra. Porque a palavra diz, aquele que habita debaixo da sombra do Altíssimo, descansa. Então, meu irmão, descansa. E não se preocupe. Deus está no controle. O Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, está no controle. E Ele diz para você, descansa a tua alma. Descansa e fica em paz. Senhor Jesus, eu abençoe no teu nome cada vida que esteve até agora comigo, que vai ouvir, aquelas que o Senhor chamou para ouvir, que seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome, aleluia, mais poderoso. E é no teu nome, Senhor Jesus, que eu termino essa transmissão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, minha irmã. Aleluia.